Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal para trazer algumas informações a respeito de Portugal, dos processos de legalização, dos processos de visto, dos processos de casamento, dos processos de regularização para quem já se encontra em Portugal. E óbvio que isto nos leva a falar do quê? Das fronteiras aéreas de Portugal, fluviais e também as terrestres. Principalmente para você que está aí fora, que é brasileiro e que pretende vir a Portugal, este procedimento é o que tem travado, não é? O seu projeto, o seu sonho, já faz muito tempo. Mas também trava porque a gente insiste, né, naquela situação de eu quero fazer turismo em Portugal. Eu quero fazer a reunião familiar em Portugal. Quando, na verdade, todo mundo sabe que grande parte dessas reuniões são o quê? Uma maneira que a gente utiliza para entrar em Portugal, não tão ortodoxa, não tão certinha, correta. E a gente usa de determinados subterfúgios para conseguir, ao final, chegar em Portugal e ficar por aqui e depois se regularizar. E aí a gente entra naquela fila, né? Da manifestação de interesse, 2 anos e meio, 3 anos para se regularizar. Pois é, mas existem alternativas muito melhores, que você consegue resolver não só vir a Portugal, como também regularizar-se muito mais rapidamente do que essas maneiras tradicionalmente utilizadas por aquelas pessoas que ou não têm condições realmente de fazer, de se enquadrar naquilo que a legislação permite, ou muitas vezes buscam caminhos tortuosos para chegar ao resultado final. Mas vamos lá. Vamos então falar do que está agora valendo aqui em Portugal no que diz respeito ao trânsito aéreo. Voos de e para Portugal. Vamos falar de início da resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada no Diário Oficial no dia 22 de julho, portanto está valendo desde o dia 23 de julho, altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade. Mas não só isso. Evidentemente que este daqui é um dos grandes focos da legislação neste momento, porque ela coloca determinados municípios em situação de alto risco, de baixo risco, de elevado risco, enfim, por causa do Covid. Então diz aqui, já de início, que considerando a situação epidemiológica verificada em Portugal, continua a justificar-se a vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada em todo o território nacional continental. Portanto, as ilhas estão fora desta resolução do Conselho de Ministros até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de agosto de 2021. Portanto, até dia 8, melhor dizendo, de agosto, está valendo esta resolução do Conselho de Ministros. Por óbvio que isto é uma situação atual. Isto pode mudar, inclusive, no decorrer do tempo. Até o dia 8 podem haver alterações neste quadro que agora se coloca. Mas, se nós olharmos o mapa de Portugal e verificarmos o número de concelhos, de distritos que estão com problemas elevadíssimos de contágios em Covid, a probabilidade de que isto aqui seja revogado ou reduzidas as restrições até o dia 8 de agosto é muito improvável. Então, até dia 8, isto aqui está valendo. Esta resolução, ela veio fazer o quê? Alterar o número 1 da resolução do Conselho de Ministros 74/2021, do dia 9 de junho, na sua atual redação, o qual passa a ter a seguinte redação. O número 1 declara, na sequência da situação epidemiológica da Covid-19, até as 23h59 do dia 8 de agosto de 2021, a situação de calamidade em todo o território continental. Portanto, Portugal continente. Não falamos aqui das ilhas. Depois, ele altera os artigos 2, 6 e 9b do regime anexo à resolução do Conselho de Ministros 74/2021, de 9 de junho, na sua redação atual, os quais passam a ter a seguinte redação. E aí, então, eles mostram aqui todos os conselhos e todos os lugares que estão abrangidos por esta decisão. E mais no finalzinho, nós temos aqui
o período de validade. Mais uma vez, determinar que a presente solução entre em vigor no dia seguinte da sua publicação. Portanto, no dia 23 de julho, ela já entrou em vigência. Agora, o que isto aqui tem a ver com o despacho lá, com a resolução, com aquilo tudo que foi resolvido com relação ao espaço aéreo? Note que esta resolução, ela faz menção aqui justamente a isto. Resolução do Conselho de Ministros 96, só que ela se refere a 74. Aqui, ó, Resolução do Conselho de Ministros 74. Se nós clicamos aqui, nós vamos abrir a 74 e ela vai nos trazer, então, aquelas informações que na época foram impostas. E esta, sim, é muito abrangente e traz todas as informações que estão relacionadas ao que pode, o que não pode, aos testes, às entradas, ao tipo de teste, aos países, inclusive, que estão com o seu trânsito proibido para Portugal ou pelo menos restrito para Portugal. Mas aí nós vamos então a outra situação, que é o despacho 7374 de 2021, que faz o quê? Ele aprova a lista dos países. Então aqui nós temos no 7374E 2021 a lista de países. Diz aqui que aprovaram o anexo 1, e é sempre esse que não nos interessa, é esse que interessa a você que está aí no Brasil, do qual faz parte integrante da lista de países cuja origem determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. O número 2 diz que os cidadãos que, nos termos do número 3 do artigo 6 do Decreto-Lei 54/2021, de 25 de junho, sejam titulares do certificado digital Covid da União Europeia, de vacinação ou recuperação de dispensados, do cumprimento do isolamento profilático. Veja, do certificado digital Covid da União Europeia. Não é qualquer outro certificado e não é de qualquer outra origem. Portanto, certificado de vacinação da União Europeia. 3. O disposto no número 1, está aqui em cima, também não é aplicável aos passageiros provenientes do Reino Unido, quando munidos do comprovativo de vacinação realizada neste país e que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento da Comunidade Europeia, 726/2004. Portanto, aquele que é do Reino Unido e que tem o seu certificado de vacinação e que tomou esta vacina, o ciclo completo, 1 dose, 2 doses, 3 doses, aquilo que for determinado, de uma determinada vacina contra a Covid que é reconhecida pela Comunidade Europeia, fica também dispensado, então, do confinamento, do isolamento. Mas isto deve ter sido feito 14 dias antes. Para os efeitos dispostos no número anterior, portanto, 3, o esquema vacinal considera-se completo após a toma de uma vacina de dose única para as vacinas com esquema vacinal de uma dose. A segunda dose de uma vacina contra a Covid-19 com um esquema vacinal de 2 doses, mesmo que tenham sido administradas doses de 2 vacinas distintas. Portanto, tomou uma da Janssen e tomou uma outra da AstraZeneca. Não tem problema, uma vez que tenham cumprido, se são 2 doses, tenham cumprido as 2, mesmo que na segunda seja de uma origem diferente. De dose única de uma vacina contra a Covid-19 com esquema vacinal de 2 doses por pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no comprovativo de vacinação que o esquema de vacinação foi concluído após a administração de uma dose. Os certificados aqui da Europa trazem esta informação. Você pode fazer aí, você tem certificados digitais que dizem que você foi recuperado, portanto só tem uma dose, que você tem 2 doses, já tomou uma, falta a segunda, ou que tomou 2 doses e o sistema está completo, então você está imunizado. Pelo menos é o que consta e é o que se cobra e é o que se aplica nesta fase. No anexo 5, no número 5 eles aprovam o anexo 2,
No número 6, eles estão a falar do 3 e no número 7, os anexos de 1 a 3 do presente despacho podem ser atualizados em função da evolução da situação epidemiológica. Portanto, isto aqui está sujeito a alterar a qualquer momento. Pode hoje estar aberto e amanhã pode estar fechado. Pode um país entrar, pode um país sair. E como dito, isto aqui passa a ter efeito. Portanto, estas regras de vacinação, estas regras de entrada e saída, das 0 horas do dia 26 de julho, até as 23h59 do dia 8 de agosto. E, evidentemente, aqui embaixo nós temos o anexo 1, do qual o Brasil é o número 2 da lista. Portanto, nós estamos ainda sujeitos às restrições, nós ainda estamos fazendo os voos de reunião familiar, os voos com razões essenciais, trabalho, estudo, reunião familiar e por aí afora, doenças. Então, se você está no Brasil e precisa vir para Portugal, eu estou dizendo para Portugal, não estou falando de outros países da Europa, onde existem informações de que está liberado para brasileiros, mas está hoje, pode não estar amanhã, portanto, fique muito atento. Antes de sair a comprar bilhetes aéreos, verifique para a companhia, e mesmo assim a companhia aérea também não tem adivinhação, portanto ela pode hoje lhe vender um bilhete e amanhã vir uma instrução dizendo que não pode voar. Então nessa época é muito complicado, nesta época é muito difícil, toda atenção e todo cuidado é necessário, porque caso contrário você pode entrar naquele prejuízo de ter adquirido um bilhete, de a companhia não realizar o voo ou de realizar o voo, mas com restrições. E se você se enquadrar na restrição, você acaba não embarcando. Ok? Era isso o que a gente tinha para o dia de hoje. Trazer as informações de que continuamos com as restrições em vigor. Nós ainda não saímos do período de restrições quando se fala de alguém que é de origem Brasil ou de alguém que é de outro país, mas fez escala no Brasil. E não só Brasil, não é? Nós temos ali outros países que também estão sujeitos a isso. África do Sul, Índia, Nepal e o Reino Unido. Então, estes países fazem parte do anexo 1 e que são os países, digamos assim, com maior nível de restrição para Portugal continental. Perfeito? Era isso. Eu gostaria de trazer a notícia aqui dizendo assim, liberou para o Brasil, mas ainda não é hora. Ainda não estamos em condições. Primeiro, porque aqui a coisa não está boa, mas do lado de lá, menos ainda. Então, cá estamos. Mas isso passa. Logo, logo nós vamos ter a boa notícia e poder dizer assim, Portugal reabriu as fronteiras para o Brasil. Ok? Um grande abraço a todos, muita satisfação em tê-los aqui novamente. E vou lembrar uma coisa, se você não é inscrito no canal, faça isso, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos e, muito importante, marque o sininho. Aí você não perde nada porque o YouTube lhe avisa cada vídeo novo que nós postamos aqui no canal. Ok? Um grande abraço, muita sorte, muito sucesso e até a próxima. Que seja breve, se assim Deus nos permitir.